Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho mais sobre o Crime e Castigo, como deveríamos ter feito há 2 semanas, né? Então no vídeo de hoje vamos falar aqui da segunda parte deste romance de 66. Só que antes de eu falar dessa segunda parte em específico, eu acho que vale a pena fazer uma retrospectiva histórica dentro da obra do Dostoiévski, porque há vários fatores lá no início da carreira dele que de certo modo vão influenciar muito a construção deste romance e dos que viriam lá a seguir. Então, dentro daquele meu projeto de leitura da obra do Dostoiévski, no primeiro vídeo lá, que é um vídeo sobre O Gente Pobre, que é o primeiro romance do Dostoiévski, e cujo link vai estar em uma playlist que eu vou deixar lá embaixo, eu comentei um pouquinho para vocês que na construção deste romance estão envolvidos vários fatores. Então, o primeiro desses fatores é a influência literária que o Dostoiévski recebe do Gogol em maior parte e do Pushkin, apesar de não tão fortemente quanto o Gogol, mas ainda assim o Pushkin também influenciou bastante aqui deste romance do Dostoiévski e de alguns outros que viriam posteriormente. Então, essa influência dupla desses dois autores. O diálogo com o ensaio fisiológico francês e, consequentemente, com a escola natural que estava se articulando dentro da literatura russa daquele momento, acabam fazendo com que este livro aqui tenha sido extremamente elogiado pelo grande crítico da época, que era o Bielinski, que na época escrevia para as maiores revistas e esse tipo de coisa. Muito bem. Acontece que 1 ou 2 semanas depois de lançar este romance aqui, o Dostoiévski vai e lança o Duplo, também de 46, e que foi extremamente criticado pelo mesmo Bielinski, que é o mesmo crítico que havia louvado a estreia do Dostoiévski. E isso porque aqui a influência da questão social não se fazia sentir tão fortemente, porque o Bielinski ele era muito ligado, o Dostoiévski também se ligou por bastante tempo, a algumas correntes do pensamento socialista que estavam se articulando naquele período e que eram extremamente radicais. Então, no pensamento do Bielinski, para que um livro fosse bom, ele deveria falar especificamente dos problemas sociais e apenas disso. Pois é, o Dostoiévski, como eu falei no vídeo sobre este livro aqui, ele não faz isso tão diretamente assim. E isso vai ficar ainda mais evidente nessa novela de 47, que é aqui então A Senhoria, que tem 2 vídeos aqui no canal e os links vão estar lá naquela playlist também. Muito bem. E este romance aqui ele foi ainda mais criticado porque esse romance não, essa novela foi ainda mais criticada pelo Bielinski porque além de não tocar no tema da crítica social, ele se aproxima muito mais das questões próprias do romantismo, que na época já estava decadente na Rússia, e mais do que isso, ele vai flertar muito com questões populares, então mas questões populares do tipo da tradição popular, questões da tradição popular. Então, justamente por conta disso, o Bielinski vai e detona aqui este romance. Por conta disso, né, quer dizer, o Dostoiévski ele teve um início de carreira apoteótico e depois ele teve uma queda vertiginosa, sobretudo por conta da influência que o Bielinski tinha no meio ali da intelectualidade russa. Muito bem, o que acontece é o seguinte: por conta de todas essas críticas, o Dostoiévski acaba se afastando da pleiade de Bielinski, do círculo de amigos ali do Bielinski, e acaba se aproximando de um outro crítico que havia estudado com o Dostoiévski na Academia de Engenharia, que é o Beketov. Neste círculo do Beketov, uma mudança muito importante aconteceu na vida do Dostoiévski, pensando em termos ideológicos, sobretudo porque dentro desse círculo de Beketov, dessa pleiade de Beketov, ele iria sair do campo teórico no que diz respeito ao engajamento social e o socialismo utópico, e ele acaba se afastando dessa teoria e observando mais a prática, sobretudo por conta da aproximação do Dostoiévski com outro escritor que era muito importante na época, só que infelizmente ele acabou sumindo dentro da história da literatura, que é o Dmitri Grigorievich, ou algo do tipo. Esse Dmitri Grigorievich, ele é responsável por fazer o primeiro romance
que fala da vida no campo sem ser de maneira idealizada, sem ser de maneira pastoral. Então, o que o Grigorievich faz nesse livro, que se chama A Aldeia, é mostrar as consequências da vida servil que os camponeses levavam, e isso, de certo modo, é um romance que, para você ter uma ideia, esse romance do chamado Aldeia, do Grigorievich, ele era extremamente apreciado pelo czar Alexandre II, que é conhecido nas bocas como o Libertador, porque durante os anos 60 e 61, se não me engano, ele seria responsável pela libertação dos escravos, aquela coisa toda, que eu falei de maneira diluída em vários dos meus vídeos sobre literatura e cultura russa aqui nesse canal. Então não vou lembrar agora especificamente se eu falei disso em específico em algum vídeo em particular. Mas o fato é que, por se aproximar de pessoas como este Grigorievich, a visão que o Dostoiévski tinha do socialismo acabou mudando muito. E essa mudança acaba reverberando aqui no Crime e Castigo, como vocês verão mais pra frente. Outra razão pela qual o Dostoiévski acabou se afastando de maneira assim extremamente abrupta da Pleiade de Bielinski é o fato de que o Bielinski ele era um crítico ligado às ideias socialistas, assim como Dostoiévski, só que o Bielinski ele era ateu. Enquanto o Dostoiévski ele era muito mais ligado às ideias da moral que eram próprias ali do cristianismo. Tanto é assim que ele se aproveitaria muito da ideia de Cristo, ele, Dostoiévski, se aproveitaria muito da ideia de Cristo como uma espécie de revolucionário na construção da sua própria concepção de Messias. Então, a imagem de Cristo nos livros do Dostoiévski não tem a ver só com o campo religioso, mas mesmo com o campo político, porque Jesus sempre é aquela figura que vai e liberta e esse tipo de coisa. E liberta mesmo dos grilhões sociais, mas isso a gente vai falar em outros vídeos dentro desses meus comentários sobre a obra desse autor. E essa ideia nova sobre a questão do cristianismo e essa aproximação entre cristianismo e socialismo dentro da concepção estética do Dostoiévski, estética e ideológica do Dostoiévski, acaba se dando sobretudo por conta da sua inserção nesse novo círculo aí, que se opunha radicalmente às ideias lá do tal do Bielinski. Outras duas pessoas que também fazem parte desse círculo e que foram muito importantes para o desenvolvimento artístico do Dostoiévski são um poeta chamado Plestcheyev, que depois seria preso junto com o Dostoiévski, porque os dois acreditavam nesse socialismo mais, digamos, mais, nós temos que fazer alguma coisa, nós não podemos só, mais prático e menos teórico. Então, por conta disso, eles dois acabaram sendo presos alguns anos depois. E mais do que isso, o Plestcheyev, ele unia o ideal cristão ao ideal socialista dentro de suas poesias. Então ele conseguia unir essas duas coisas de maneira satisfatória. E isso acabou, evidentemente, como eu falei para vocês, influenciando o Dostoiévski. Mas o cara mais importante para a construção aqui do que depois viria a ser o Crime e Castigo foi um sujeito que teve uma carreira meteórica em apenas 2 anos, que foi de 45 a 47, que é um camarada chamado Mayakov. Ou algo do tipo, não sei se eu estou pronunciando o nome desse povo todo corretamente. Mas esse Mayakov, ele havia substituído o Bielinski naquele que era, na época, o maior jornal da Rússia do momento, que era lá o Anais da Pátria. Que depois que o Mayakov toma posse ali, depois que o Mayakov se torna editor desse jornal, ele transformaria esse jornal em uma espécie de folhetim desse socialismo utópico que era mais prático do que teórico, digamos assim. Esse Mayakov, além dessa sua incursão pelos Anais da Pátria, ele também ajudou a formar outro círculo que foi muito importante para a história da literatura russa, que foi o círculo de Petrachevsky, e eu precisaria fazer um vídeo só para explicar a importância desse círculo dentro da história da literatura russa, mas um dia eu faço isso. Mas enfim,
E esse Maякov ele chegou a trabalhar, inclusive, com o Petrachevsky na tradução de um dicionário. Como é que era? Era dicionário de bolso de palavras estrangeiras, que foi apreendido pelo governo porque tinha ideias subversivas e coisas desse tipo. Bom, então veja que esse Mayakovsky, apesar de ele ter tido uma carreira muito curta, de apenas 2 anos, porque ele morreu muito cedo também, ele teve uma importância muito grande dentro ali da literatura contemporânea, da sua literatura contemporânea na Rússia. E ele vai, de certo modo, não. E ele vai se afastar extremamente daquele romantismo idealista alemão que era próprio da corrente, da Pleiade lá, do Bielinski, e se apoiaria muito nas novas teorias que estavam vindo da Europa sobre o empirismo e sobre a psicologia. E aí é que entra a grande influência dele naquilo que deveria ser depois aqui o Crime e Castigo. Por quê? Porque o Mayakovsky ele acreditava em algo que ele chamava de lei da afinidade. E essa lei da afinidade dizia basicamente que o indivíduo conhece o mundo quando ele compara a sua própria individualidade com a realidade ao seu redor. E quando ele faz isso, ele acaba sempre subordinando o mundo ou ao sentimento, e daí você tem a ideia da obra artística, ou a inteligência, ou essa submissão acontecer por meio da inteligência. E daí você tinha a edificação da obra filosófica e da obra científica de uma pessoa. Só que aí o que acontece? Quando um indivíduo se compara ao mundo ao seu redor, evidentemente ele estará se comparando a outros indivíduos. E daí alguns indivíduos naturalmente têm a capacidade de conseguir submeter outros indivíduos à sua própria individualidade. E isso está no cerne daquilo que seria, anos depois, o Übermensch do Nietzsche, e que seria muito explorado pelo Dostoiévski aqui, desde a segunda parte deste romance, como nós vamos falar daqui a pouco. Veja que esse vídeo ele já está com quantos minutos? Mais de 10 minutos e eu nem cheguei no romance ainda. Mas enfim. Então você tem esse primeiro dado, que é essa lei da afinidade, por meio lá do Mayakovsky, e você tem um outro dado que é, ele não recusava que dentro da literatura deveria de fato haver toda uma ideia da crítica social que era própria da escola natural. Só que ele achava, por conta das influências da nova psicologia que estava vindo da Europa, o Mayakovsky ele acreditava que unida a essa ideia da crítica social que era própria da escola natural, deveria haver também uma sondagem psicológica dos personagens. Ora, se esse sujeito acreditava que essas duas coisas deveriam andar juntas, evidentemente que o grande gênio da literatura russa para ele era o próprio Dostoiévski. Tanto que o Mayakovsky ele é o grande teórico do Dostoiévski ainda nos anos 40, porque até hoje, quando você vai estudar a fundo a obra do Dostoiévski, os ensaios do Mayakovsky eles são incontornáveis no que diz respeito aos comentários da obra deste nosso autor aqui querido. Mas enfim, é justamente nesse momento da articulação da teoria do Mayakovsky que ele entra em contato com Dostoiévski e vai se tornar lá o seu grande comentador contemporâneo. E o Mayakovsky, eu acho que eu comentei isso no meu vídeo sobre o Gente Pobre. O Mayakovsky foi uma das primeiras pessoas que aproximou, fora lá, o Bielinski, mas foi uma das primeiras pessoas que aproximou a obra do Dostoiévski à obra do Gogol. Só que o Mayakovsky ele entendia que para o Gogol o indivíduo representa a sociedade, enquanto que para o Dostoiévski a sociedade influencia a personalidade do indivíduo, ainda que não interfira em seu livre-arbítrio. E isso é algo importante, porque o livre-arbítrio é algo extremamente cristão e que vai estar na base ali do conflito psicológico que deve haver em uma personagem, e é justamente esse conflito psicológico que o Dostoiévski vai explorar aqui neste seu romance e em várias de suas outras obras. Então é justamente por conta disso que, apesar de ser naturalmente bom,
o homem, as chances do homem fazer coisas desviantes dessa sua bondade, as chances de que o homem se veja forçado a fazer algo mal são muito grandes, porque o homem ele está inserido em um meio que por vezes exige isso, ainda que o homem tenha ali as suas liberdades de escolha entre fazer o bem e fazer o mal. Então veja que, por um lado, nós temos toda essa aproximação entre o Dostoiévski e esse outro círculo, e por outro lado, nós temos um amadurecimento de um pensamento extremamente científico dentro da sociedade russa, e mais do que isso, nós temos o amadurecimento da filosofia de um camarada chamado Chernyshevsky, que eu já falei dele aqui para vocês no canal quando eu fui falar do Memórias do Subsolo. Então, se você ainda não viu aquele meu vídeo, eu sugiro que você veja, porque se eu for falar tudo aquilo aqui de novo, esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas enfim, o fato é que você tem, então, por um lado, a aproximação do Dostoiévski, aquele outro círculo. Você tem o aprofundamento da filosofia do Chernyshevsky. E você tem o crescimento do pensamento científico na Rússia. E para o Dostoiévski, essas duas coisas principalmente, essas duas últimas coisas principalmente, faziam com que a sociedade se tornasse cada vez mais individualista. Tanto que, se você for pegar nessa minha edição aqui, na página 162, é dito o seguinte. O Raskolnikov está conversando ali com aquele que seria o seu futuro cunhado, quando esse futuro cunhado diz o seguinte: a ciência diz, ama acima de tudo a ti mesmo, porque tudo no mundo está fundado no interesse pessoal. Então veja que, apesar nessa minha edição tem uma nota de rodapé que explica brevemente essa questão toda, mas eu achei interessante fazer esse retrospecto para mostrar como essa questão do indivíduo versus a sociedade é algo que já vinha vindo desde a época lá do primeiro romance do Dostoiévski, ainda que de maneira paulatina, e que foi explodir aqui mesmo no Crime e Castigo, ou até antes lá, quando a gente pensa no que ele havia feito no Memórias do Subsolo. Questões que eu coloquei aqui nesse vídeo até agora. Primeiro, você tem aquela teoria das afinidades do Mayakovsky, que dizia que o homem submetia, que o indivíduo submete o mundo à sua própria individualidade, e que por vezes, nesse ato de submissão, ele acaba submetendo outras individualidades. Então veja que existem pessoas que são ordinárias e pessoas que são extraordinárias. Então você tem esse primeiro dado. Você tem como segundo dado essa crítica que o Dostoiévski quer fazer à teoria do Chernyshevsky. E você tem, por fim, a ideia da crítica que ele quer fazer a esse pensamento cientificista que estava matando a moral cristã e os bons costumes. Pois é, eu me sinto até mal em pensar isso do Dostoiévski, mas enfim, não é contra fatos, não há argumentos. Bom, o fato é que a confluência de todos esses fatores vai acabar criando a base teórica daquilo que seria o Crime e Castigo. E agora sim eu vou entrar finalmente no romance. Então, depois de muita lenga-lenga, vamos tentar entender como que todas essas coisas vão aparecer aqui dentro deste livro. Muito bem. Então, Raskolnikov foi e matou a velha. E é claro, se você está assistindo a segunda parte, você sabe que você terá spoilers da primeira. E o primeiro spoiler é: Raskolnikov matou aquela velha lá e a irmã em um ato de extremo desespero. E eu gostei bastante dos comentários, porque várias pessoas perceberam que, apesar de se achar uma pessoa extremamente inteligente, etc., o Raskolnikov ele teve um golpe de sorte, porque se não fosse o carinha ter descido a escada ali, ele teria sido pego tão logo tenha matado lá a tal da velha. Mas enfim, o Raskolnikov, ele se acreditava, como eu disse no primeiro vídeo desse projeto, ele se acreditava como um sujeito apartado da sociedade, o que lhe daria, teoricamente, direitos sobre os demais. E daí eu volto naquela ideia toda lá da teoria do Mayakovsky, e também antecipa-se bastante aqui daquilo que seria o Übermensch do Nietzsche. Mas enfim, ora, se ele tem direitos sobre os demais,
consequentemente, ele está autorizado pela natureza a matar a velha para conseguir aquilo que ele quer, porque a velha é menor do que ele dentro desse sistema teórico que está servindo aqui de base para a personalidade deste personagem. Porém, nessa segunda parte, a gente começa a perceber que, e ele próprio começa a perceber, que ele não está tão apartado assim da sociedade, porque ele sofre extremamente, e sofrer é um verbo que cabe muito bem aqui, ele sofre extremamente a influência de toda uma moral imposta pela sociedade que acaba fazendo com que ele adoeça diante do próprio crime. E daí você tem, logo no início dessa segunda parte, toda a descrição desse processo de adoecimento do Raskolnikov e que vai se arrastar ali pelo resto do livro. Mas enfim, vamos por partes. Então o que nós temos novamente aqui é aquele momento tensivo dentro do romance, porque nós estamos diante de um criminoso que também se reconhece enquanto um indivíduo que se vê na obrigação de prestar contas à sociedade. Porque se não fosse isso, ele não estaria passando aqui já pelo castigo do título do romance. Mas enfim, tanto é assim que essa ideia toda da importância da sociedade, da comunidade para o indivíduo é tão importante para o Dostoiévski que na página 152 você tem uma coisa muito curiosa, que é a seguinte. Uma pessoa acabou sendo acusada injustamente e acabou sendo presa no lugar do Raskolnikov. E essa pessoa era um pintor que estava ali pintando o apartamento de baixo do apartamento da velha. Pois bem, só que esse rapaz, esse pintor, assim que ele começa a perceber que estão desconfiando dele, ele tenta fugir e daí na página 152 é dito o seguinte. Ele estava ali tentando, no meio da sua fuga, ele tentou se enforcar. E por que quis se enforcar? Perguntaram a ele e ele respondeu. De tanto refletir. Refletir o quê? Que podiam me condenar. Então veja que nesse trechinho que poderia passar batido, me parece que tem algo muito curioso e que sustenta toda a argumentação que eu estou traçando aqui nesse vídeo, que é a ideia de que a condenação pela sociedade é pior do que a condenação pelo indivíduo. Então, o suicídio é uma saída melhor do que ser um pária social. E daí eu poderia entrar em toda uma questão da ideia do suicídio, etc, etc. Farei isso mais em outro vídeo, porque senão isso daqui vai ficar muito longo. Mas veja, só por esse trechinho a gente começa a perceber que há, dentro deste romance, uma ideia que é muito forte, que é a ideia do embate entre o que eu quero fazer e o que eu posso fazer diante da sociedade. E é justamente a constatação de que você não pode fazer tudo diante da sociedade que vai servir de castigo, de mote contínuo para esse castigo aqui, porque passa o Raskolnikov. Então, deste primeiro embate é que surge novamente a questão do embate entre a realidade e a irrealidade. Seja essa realidade o delírio, seja essa realidade o sonho. Porque o delírio é que ele deve ser encarado como, ou pelo menos eu estou encarando ele dessa forma, como uma tentativa do sujeito em se afastar de si mesmo. Tanto é assim que logo no início, no primeiro parágrafo aqui desta segunda parte, que está na página 103 dessa minha edição, é dito o seguinte. Permaneceu muito tempo deitado. Vez por outra, parecia que ia despertar, e nesses instantes notava que há muito já era noite, mas levantar-se não lhe passava pela cabeça. Por último, deu-se conta de que já havia uma claridade de dia. Estava de bruços no sofá, ainda estupefato com os recentes acontecimentos. Da rua lhe chegava nitidamente berros terríveis, desesperados, que, aliás, toda a noite ele ouvia debaixo de sua janela quando já passava das 2. Foram eles que desta feita o acordaram. Ah, os bêbados já estão saindo dos botequins, pensou. Já passa das 2. E num repente deu um salto como se alguém o tivesse arrancado do sofá. Como? Já passa das 2. Sentou-se no sofá. E aí se lembrou de tudo. Súbito, num abrir e fechar de olhos, lembrou-se de tudo.
Então veja que esse primeiro parágrafo dessa segunda parte me chamou bastante atenção porque, sobretudo no início desse primeiro parágrafo, a gente não sabe se o que está acontecendo com ele é que ele está sonhando, se ele está delirando, ou se ele está de fato acordado diante de todas as coisas. E isso se confirma sobretudo por conta do susto que ele leva quando ele percebe que já passa das 2, seja essas 2 da tarde ou 2 da manhã, mas enfim. Então, a partir desse momento, a gente já fica sabendo que o Raskolnikov adoeceu depois de ter matado a velha e de ter matado acidentalmente a irmã da velha. Nesse meio tempo, enquanto ele estava ali delirante no sofá, então, nesse meio tempo, ele tem vários delírios, e alguns deles são bem reveladores, como por exemplo, ele durante esses delírios ele fica falando que ele quer a meia, que ele quer a meia, só que a meia dele está suja de sangue por conta da chacina que ele cometeu no apartamento da velha. Então veja que alguns desses delírios são bem comprometedores. E para além de delírios, outras coisas acontecem aqui no pacato apartamentozinho no pacato quarto do Raskolnikov, sobretudo porque ele recebe algumas visitas de alguns amigos, enfim, do próprio futuro cunhado aparece aqui nesse apartamento, e mais do que isso, ele vai receber uma intimação para ir até a delegacia. E daí, apesar de ainda estar meio doente, meio delirante, meio febril, ele se levanta e de fato vai até essa delegacia e chega lá. É claro, no meio do caminho ele fica pensando que já descobriram toda a sua ação criminosa do tempo anterior lá, né? Enfim, só que ele fica sabendo assim que chega lá que não, ele está sendo intimado porque ele está devendo o aluguel, então menos mal. Só que aí, enquanto ele está ali na delegacia, ele fica sabendo que já está acontecendo uma investigação sobre o assassinato da velha. Ele já fica sabendo que os pintores já foram presos e fica sabendo uma série de detalhezinhos sórdidos e fica sabendo que as pessoas já estão começando a desconfiar de que não foram os pintores quem mataram ali a velha e sua irmã. E justamente por conta disso e por conta do seu estado de saúde, seu estado emocional, ele acaba passando mal, e isso é o primeiro indício de que tem algo errado com este rapaz, porque os próprios policiais que estão ali discutindo esse caso começam a perceber que ele está agindo de maneira extremamente estranha. Pois bem, ao sair então dessa delegacia, ele resolve se livrar de todas as provas. Então o que ele faz? Ele corta ali a franja da calça dele que está suja de sangue, ele queima a meia. Aí ele pega o fruto do roubo. Primeiro ele pensa em jogar essas coisinhas que ele roubou no rio. Aí depois ele fala, não, porque pode ser que elas não boiem, que elas não afundem, mas ficam boiando. E daí ele resolve ir até um jardim do outro lado da cidade e enterrar tudo embaixo de uma pedra. E daí você tem a confirmação de que ele não fez o crime pelo dinheiro. Ele fez o crime motivado por outras questões que vão ficando aparentes aqui ao longo deste romance. Mas enfim, quando ele volta então para casa, ele acaba sonhando que o chefe de polícia foi ali até o prédio em que ele mora e está batendo na dona, né, da casa. E essa cena desse sonho que ele tem, desse espancamento da senhora, que eu acabei não... Olha só porque eu ia falar que eu não achei aqui, que está nessa minha edição, nas páginas 128 e 129. Essa cena me lembrou bastante aquela cena da parte anterior, que é a cena em que ele sonha que estão matando uma égua ali e tal, etc. Porque, de certo modo, esses sonhos que ele está tendo, me parece que, na verdade, são projeções daquilo que ele, de fato, queria fazer. Então, essa violência toda desses sonhos acabam, me parece, sendo projeções daquilo que são os seus desejos ocultos ou coisa do tipo. Porque, afinal de contas, foi a velha que o intimou, que fez com que o intimassem aí até a delegacia e começassem a suspeitar dele, etc, etc. Muito bem. Quando ele acorda desse sonho extremamente confuso que ele tem envolvendo ali o chefe da polícia e a sua senhoria,
Quando ele acorda, ele acaba recebendo então a visita daquele amigo que o havia indicado que fosse até a casa da usurária para que ele pudesse penhorar algumas coisas. Recebe também a visita de alguns amigos ali, de um conhecido ou coisa do tipo. Recebe visita do cunhado. Inclusive, é preciso que se diga que logo nesse primeiro encontro, Raskolnikov já acaba brigando por conta de todas aquelas ideias sobre individualismo com aquele que seria o seu futuro cunhado. E para além dessas visitas de algumas outras, por exemplo, da criada ali dessa pensão em que ele mora, ele também vai receber um sujeito que vai lhe entregar uma carta em que a mãe acaba dizendo que ela e a irmã estão indo para São Petersburgo visitá-lo, e acaba entregando também uma quantia em dinheiro para que ele possa, que a mãe mandou, para que ele pudesse ali, enfim, se virar enquanto as duas não chegassem. Muito bem. Neste momento da narrativa, Raskolnikov já está se sentindo bem, obrigado, só que ainda assim ele resolve fingir que ainda está doente, e ele faz isso por dois motivos. O primeiro desses motivos é para que ele pudesse sondar os amigos. E o segundo desses motivos é para que ele pudesse afastar suspeitas de que ele tivesse alguma coisa a ver lá com a morte da usurária e da irmã. Bom, nesse momento ele acaba então ouvindo esses amigos que estavam ali no quarto conversando sobre o caso da velha, e justamente por conta disso ele começa, em um primeiro momento, a se interessar de maneira muito descuidada por esse assunto. Então isso acaba chamando a atenção desses amigos. E mais do que isso, ele começa a delirar, porque ele tem a plena certeza de que todo mundo já sabe que ele está envolvido nesse crime e que as pessoas só estão o testando. E é justamente por conta disso que ele acaba aproveitando o momento em que esses amigos saem do quarto, pega o dinheiro que ele recebeu da mãe e tenta fugir dali sem ser visto, para poder ficar perambulando pelas ruas. E daí tem um trecho muito interessante na página 170, que é o seguinte: ele está ali andando tal pelas ruas de São Petersburgo, e daí há uma descrição do local onde ele está. E daí, antes dessa descrição, é dito o seguinte: ultimamente vinha sentindo até uma atração por bater pernas por todos esses lugares quando o atacava a náusea, para sentir mais náusea ainda. É claro que eu não poderia, lendo isso, deixar de me lembrar lá da náusea do Sartre. Eu sei que o Sartre veio depois, mas vamos nos lembrar de que o Sartre era um leitor de Dostoiévski. E por que eu estou falando isso? Porque me parece muito legal, porque o Antoine Ronquetin, eu acho que é esse o nome do personagem lá, eu não me lembro mais o nome dele. Mas enfim, o personagem da náusea do Sartre, ele tem o seu momento, o ápice da náusea ali, quando ele está entrando num jardim botânico ali da França, esse tipo de coisa. Então é um lugar de uma opulência magnânima. E a mesma coisa acontece aqui com o Raskolnikov. Ele se sente integrado àquele meio, só que quando ele está aqui no meio dos bêbados, das prostitutas, dos desvalidos, dos mendigos, enfim, de toda a escória da sociedade russa daquela época. E é justamente no meio dessas pessoas que ele acaba se encontrando, digamos assim, na falta de uma palavra melhor. Vamos ficar com essa expressão mesmo, que é essa de se encontrar. Muito bem. Durante essas... E aí eu sugiro que você leia certinho esse trecho. Eu não vou ler porque é um trecho muito grande. Mas enfim. Durante essas suas andanças, ele vai, dentre outras coisas, presenciar uma mulher se suicidando no rio. Ele vai encontrar com alguns dos amigos que estavam com ele ali no quarto, que saíram à sua procura assim que perceberam que ele fugiu do quarto. E durante esse encontro que ele tem com uma dessas pessoas, ele acaba inclusive se comprometendo muito ao quase confessar que matou a velha. E mais do que isso, e isso me deu uma raiva dele que vocês não fazem ideia, ele praticamente fala como foi que ele matou e fala onde foi que ele escondeu o dinheiro depois que ele, enfim, saiu da delegacia, esse tipo de coisa. Então veja que ele está dando muita bandeira. Ora, uma pessoa que se julgava tão genial está sendo muito burra ao longo de toda a história. E isso se dá, sobretudo,
por conta daquela relação que eu falei no início desse vídeo, que é a relação entre a vontade individual e a obrigação para com a coletividade. E isso é algo que é muito forte, porque isso é algo que vai, de certo modo, aproximar muito Dostoiévski de toda aquela nova pleiade com a qual ele havia se unido, como eu falei lá no início desse vídeo. Enfim. Então veja aqui, ele anda por todos esses lugares e acontece uma coisa que é muito importante também para o andamento desse momento aqui do romance, que é o seguinte. Ele está andando ali por uma rua e vê uma aglomeração em torno de um homem que tinha acabado de ser atropelado. E qual não é a sua surpresa, e a nossa também, ao saber que este homem é o Marmieladov, que é aquele mesmo personagem que fazia parte daquele núcleo da crítica social da primeira parte do romance. Né? Que ele tem uma filha que se prostitui, e a mulher dele é tísica, e ele gasta todo o dinheiro em bebida. Pois é, esse Marmieladov, ele acabou de ser atropelado e foi assim, uma coisa horrível. Ele foi arrastado por 30 metros, tá todo ensanguentado, aquele tipo de coisa. E o Raskolnikov entra em pânico e tenta fazer alguma coisa para poder ajudar esse amigo. E daí você tem, sabe aquela coisa da compensação, de que vou fazer uma boa ação para apagar algo do passado e ficar bem comigo mesmo? Porque afinal de contas, ninguém ali precisava saber que ele conhecia o Marmieladov. Ele estava ajudando aquele sujeito para ajudar a si próprio. Na verdade, me parece que o estado físico do Marmieladov é quase uma projeção do estado emocional e psicológico do próprio Raskolnikov, que estava ali destroçado diante desses vários embates que ele estava tendo desde que matou a usurária e sua irmã. Muito bem. O Raskolnikov então resolve ajudar esse sujeito, ele leva esse sujeito para casa, ele entra em contato com a família desse sujeito e infelizmente o Marmieladov acaba morrendo, porque a gravidade dos ferimentos é muito séria e ele acaba morrendo nos braços da Sônia, que é aquela filha mais velha que está se prostituindo para poder ajudar na renda familiar. Então essa foi uma cena assim, eu não me lembrava disso. Eu me lembrava de uma cena muito triste envolvendo aqui esse núcleo, mas eu lembrava que era mais pra frente. Eu não me lembrava que, enfim, que o Marmieladov morria nesse momento do romance. O fato então é que foi uma cena muito difícil, muito chocante de ver a descrição ali dele agonizando até a morte e ele tentando tomar a extrema-unção. Enfim, foi uma cena que me deixou muito... me desagradou bastante, me foi muito desconfortável para mim ler esse trecho do romance. Mas enfim, ele acaba fazendo de tudo possível ali para ajudar o amigo, acaba se comprometendo a ajudar, inclusive enquanto ele pode, a família desse amigo e resolve voltar para casa. E é justamente no momento em que ele volta para casa e se depara ali com a mãe e com a irmã que acaba esta segunda parte do romance. E eu não vou falar mais nada porque, enfim, faremos um vídeo em breve para a terceira parte. Muito bem, então eu não sei se você percebe, mas de uma maneira ou de outra, todas aquelas questões que eu coloquei no início deste vídeo vão aparecer de maneira paulatina aqui dentro do romance. E é justamente por conta disso que eu resolvi fazer esse vídeo teórico novamente, para poder pensar em como que isso aparece dentro das próximas partes do romance, certo? Bom, segundo o nosso calendário, no próximo domingo agora, depois desse dia 7 a quinta, sei lá que dia que vai ser o próximo domingo agora, seria teoricamente para eu postar a quarta parte do romance. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar, ao longo desta semana que nós estamos, eu vou tentar postar a terceira parte deste romance. E daí na outra semana eu coloco em dia também o projeto lá da Montanha Mágica. Mas enfim, vamos tratando disso aos poucos. Provavelmente lá para terça ou quarta-feira sai o vídeo sobre essa terceira parte do livro, certo? É isso então, diga lá nos comentários a quantas andam a leitura de vocês, o que é que vocês acharam dessa segunda parte, o que é que vocês estão achando desses vários foras que o Raskolnikov está dando. E é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar.
Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.